Olá, pessoal! Eu sou a doutora Ana Paula Paixão, anatomista. E hoje eu vou te contar sobre 5 itens que não te falaram sobre o músculo nasal e a relação dessa estrutura anatômica com a formação das linhas de coelho ou linhas nasais e que você precisa aprender agora. Bom, para começar e por experiência nessa área, alguns cursos da saúde não costumam abordar essa região de maneira detalhada. Mas por isso eu estou aqui. Vamos aprender então agora? Então, o primeiro passo, o primeiro item é entender essa região nasal. Aí nós vamos pensar de mais externo para mais interno. Nós vamos adentrando nas estruturas anatômicas e correlacionando com tudo que vai se passar, com todas as estruturas que passam, que têm contato com essa região nasal. Então, quando a gente pensa, então, de mais externo para mais interno, a primeira porção, então, que eu vou ter, ou melhor, o primeiro item anatômico aqui, ou estrutura, seria, então, o nariz externo. O nariz externo, basicamente, ele vai apresentar uma raiz, que é a extremidade mais proximal, tá? Essa região mais côncava aqui, e uma extremidade mais distal, essa base. Então, apresenta uma raiz e uma base. Entre a raiz e a base, eu vou encontrar o dorso nasal. Então, no nariz externo, eu encontro raiz, base e entre essas estruturas, o dorso do nariz. Na região da base, eu vou encontrar as narinas na asa do nariz. Então, eu encontro as duas aberturas separadas por um septo nasal e essas duas aberturas são chamadas de narinas. E elas se encontram na asa do nariz, de um lado e de outro. Outra estrutura importante, então vamos adentrar. E aonde esse nariz se fixa, se encontra na nossa face? Ele se encontra nessa abertura denominada de abertura piriforme. Lembra uma perinha invertida? Sim. Ele apresenta, esse nariz externo, ele apresenta como estrutura óssea, a gente pensar em estrutura óssea desse nariz, o osso nasal e o osso maxilar, envolvendo ele aí. Então, o osso maxilar e o osso nasal encontrado, então, esse nariz externo na abertura piriforme. E aí a gente não podemos também, lógico, deixar de lembrar o seguinte item também, que faz parte aí da formação desse nariz externo. Nós vamos encontrar, além de estruturas ósseas, estruturas cartilaginosas. A estrutura cartilaginosa, ela vai fixar aí nessa abertura piriforme. E como chama-se essas cartilagens? Então, eu vou ter aqui a cartilagem nasal lateral, que nada mais é a projeção desse septo cartilaginoso nasal lateralmente. Então, eu vou ter uma cartilagem nasal lateral, mais inferior, uma cartilagem alar maior de um lado e de outro, e mais inferiormente também na região da asa do nariz, uma cartilagem alar menor. No caso aqui, ela está recoberta aqui por tecido adiposo. Então, recapitulando, cartilagem nasal lateral, alar maior e alar menor, e a do septo nasal, dividindo, no caso, é a cavidade nasal em duas porções, direita e esquerda. Em segundo lugar, ou segundo item, é importante sabermos que nessa região nasal, a aplicação da TBA, ela é superficial, porque a pele nessa região é extremamente fina. As camadas se modificam nessa região um pouquinho. Vamos entender então o que eu venho falando. Na região nasal, a região piramidal, forma de pirâmide, forma triangular. Então, quando retiramos a pele dessa região, eu já vou encontrar o quê? Aqui já está sem pele, eu encontro já a tela subcutânea, tecido gorduroso. E adentrando já aí o músculo, o sistema muscular superficial aponeurótico.
Então, retiramos a pele, já encontramos gordura e o músculo. Na região de dorso nasal, basicamente, se encontra pouquíssimo tecido gorduroso. Encontra-se mais gordura na região de base de nariz, por exemplo. Então, a cautela aqui, ela é muito importante na aplicação da TBA. Retiramos o músculo, vamos encontrar o periósteo, quando e o osso, certo? Ou o pericôndrio, ou a cartilagem, quando em cartilagem. A pele dessa região ela é extremamente fina, então. Ela vai variar de 0,77 milímetros, chegando até 1,25 milímetros também. É muito pouco, é extremamente fina. A aplicação, então, aqui tem que ser com bastante cautela, para não se atingir estruturas ósseas e nem cartilagem, adentrando, por exemplo, em cavidade nasal. Então, a aplicação ela é superficial e tangencialmente à superfície da pele. Terceiro item ou terceiro passo. Esse pode confundir um pouquinho, hein? Porque vocês sabiam que as linhas transversais na região da raiz do nariz, ela não tem uma relação com o músculo nasal? Vou te responder isso aí. Calma aí. Então, vamos lá. O músculo-alvo nosso aqui, para aplicação da TBA, vai ser o músculo nasal. Esse músculo nasal apresenta duas porções, basicamente. Porção transversal, as fibras musculares estão transversalmente em relação aqui, essa região nasal. Esse músculo aqui ele vai gerar a função esfincteriana, ou melhor, função aí constritora, tá? Dessa narina. E a porção alar de asa, tá? De nariz, vai gerar um movimento aí de dilatação da narina. Então, músculo, duas porção transversal e a porção alar, uma vai fazer a questão do fechamento da narina e a outra vai fazer a abertura da narina. Uma dilata e a outra faz a constrição. O alvo, então, basicamente, é nessa região aqui. Tá? Tem uma relação maior com a porção transversal, ok? Então, esse músculo, ele vai apresentar uma origem, a porção transversal, ela vai se originar, as duas, né? Numa estrutura óssea, que é a maxila, e vão se inserir na pele, especificamente na derme da pele. Então, a porção transversal, que é essa verdinha, sai dessa região da maxila, que é a eminência, chamada de eminência alveolar canina, e vai se inserir aí de fora a fora, cartilagem nasal, pele, de dorso, de nariz. Já outra porção, que é a porção dilatadora, vai sair também da maxila, da eminência alveolar, incisiva mais lateral, do dente incisivo. Então, canino é porque é do dente canino, incisivo porque é do dente incisivo. No caso, nós temos o medial e o lateral, né? O central e mais o lateral. Então, eles saem aqui da eminência incisiva lateral e vai se inserir também na região de asa, de nariz, pele, né? Pele, asa, na região aí de asa, de nariz, região de base de nariz aí. Então, função, fechando aí, dilatadora e constritora aí da narina. Quando a gente pensa, então, em mais funções, ele então vai também gerar as famosas rugas da expressão da região nasal. São as famosas rugas de coelho, ou linhas de coelho, ou linhas, rugas nasais. Essas linhas, elas vão se encontrar acima das narinas, região de dorso, basicamente de medial para lateral, chegando a linhas infraorbital mais medial. Ela pode estender até região inferior e medial infraorbital, ok? Então, o músculo alvo aqui é o músculo nasal e ele que vai produzir, quando ele tensiona a pele, essa linha de coelho. Essas linhas de tensões, de uma maneira geral, elas são sempre perpendicular
em relação às fibras musculares. Então, se eu tenho uma fibra muscular mais de fora a fora aqui, ó, transversal nesse sentido, as minhas linhas vão ser nesse mesmo sentido? Não, elas vão ser sempre perpendiculares. Então, aqui, ó, elas aqui, certo? Então, as linhas que são formadas aqui, que são as linhas transversais na região de transição para raiz de nariz para início de dorso, elas não são produzidas pelo músculo nasal, e sim pelo músculo prócero. Então, aí a gente responde, né, o inicial, né, que as linhas transversais aqui, elas são produzidas pelo tensionamento da pele a partir da contração do músculo prócero. Linhas de coelho, porque lembra aí, né? Um coelhinho, olha lá as linhas de coelho, lembrando aí, por isso, a analogia. Importante lembrar que existem outros músculos também que vão movimentar, que tem uma relação com esse movimento de nariz, porque o nasal ele entra, então, no movimento de narina, produzindo tensionamento da pele na região de medial para lateral e movimento também de ponta de nariz. O músculo nasal ele entra para esse movimento. Prócero já tem uma relação maior com o tensionamento da pele, então, na altura aí de raiz e de dorso. Nós vamos ter também o músculo levantador do lábio superior das nariz, que também movimentam aí, ajudam a dilatar as nariz. E também existe um músculo que é o abaixador do septo nasal também. Então, são esses 3 músculos aí, ou melhor, né, 4, que tem uma relação aí com essa região nasal. Quarto lugar, quarto item. Vocês sabem quais são as estruturas vasculonervosas que vão chegar nessa região nasal? Vamos entender então aqui. Mais que importante saber de onde as estruturas vêm e para onde elas vão. Qual que é o caminho desses vasos, qual que é o caminho desses nervos, de onde eles saem e aonde eles chegam na região nasal, por exemplo. Quando a gente chega aqui em vasos, é importante mencionar que na face, para cada artéria eu vou ter 2 veias, com o mesmo nome, mesmo trajeto, mesmo calibre, por isso que eu vou mencionar de artéria e não de veia aqui. Mas quando eu falo de artéria, vai ter a vez com o mesmo nome? Sim, na maioria das vezes. Então, tudo começa lá na artéria aorta, no arco aórtico, e ela vai dar seus ramos colaterais aí. No caso, esse aqui seria a carótida comum, que vai ser a principal por levar essa irrigação para a face. Carótida comum na altura mais ou menos da vértebra C4, cervical 4, tireoide, cartilagem tireoide, ela se divide em carótida externa e carótida interna. Carótida externa é que basicamente, vamos dizer assim, 90% ou quase 95% ou mais, responsável por irrigar a face. Ok? Tem uma participação pequenininha da carótida interna, que eu vou falar daqui a pouquinho qual que vai ser, qual raminho de artéria. Mas basicamente vai ser a carótida externa aqui. Então nós vamos ter 3 raminhos anteriores, que vêm dessa carótida externa, um raminho medial e 2 posteriores. Nosso foco basicamente aqui, lembrando que a carótida externa ela dá 2 ramos terminais, que é a maxilar e a temporal superficial. Então, os 2 principais estão aqui, maxilar, certo? Adentrando, passando inferiormente aqui, mais profundamente em relação aqui ao arco zigomático e saindo aqui no forame infraorbital, saindo então a artéria infraorbital. A facial é outro ramo que participa também. Facial, ramo labial inferior, labial superior, dá um raminho inferiormente no nariz, na região de base. Ela continua como ramo terminal, se torna angular na região inicial também de base aqui do nariz. E dá um raminho também colateral, essa angular, que é a nasal lateral. Então vai para a região lateral de nariz, encontrando aí fazendo uma anastomose com uma outra que vem aqui da carótida interna, que vai ser então aqui o mesmo pensamento, né, angular,
dando um raminho colateral, que é a nasal lateral, encontrando com uma outra aqui, fazendo uma anastomose, um encontro de uma outra, que é a artéria aqui dorsal do nariz, essa aqui. De onde ela vem? Ela vai vir da carótida interna, ela é aquelas exceções, né? Então ela vem aqui da oftalmica, aqui ó, oftalmica, ela aqui, oftalmica, porção cerebral e carótida interna. Então, carótida interna, oftalmica, porção, a partinha cerebral, e sai lá na frente um raminho que vai para a região de dorso superior, lateral aí de nariz. E pegando então aí o nome dessa artéria, então vai ser a artéria dorsal aí, tá? Do nariz. A artéria dorsal do nariz, artéria nasal lateral, infraorbital e um raminho também, tá? Da labial superior, pegando a região aqui de base, tá? De nariz. E aí fecha essa questão dos vasos, né? Que vão dar esse apoio aí para a região nasal. E a gente passa então para a inervação. Inervação de face são duas, inervação motora e inervação sensitiva. A motora, nervo facial, sétimo par de nervo craniano, vai ter a porção principal, que é a porção zigomática, então o nervo chegando, ele sai pelo forame estilomastoideo, entre o processo mastoide e o processo estiloide, tem um foramezinho que é o forame estilomastoide, aí o nervo surge de lá. Ele dá um raminho posterior e 5 anteriores. Desses anteriores tem um que é o raminho zigomático, que vai para a região nasal, para esse músculo nasal irrigar, inervar esse músculo nasal, gerando assim a contração muscular. E aí a inervação sensitiva de sensações, toque, dor, calor, pressão dessa região nasal. Eu vou ter então, que é o trigêmeo, o nervo trigêmeo, é o quinto par de nervo craniano, as duas porções iniciais, que é a porção oftálmica e a porção maxilar. A porção oftálmica está aqui. Então ela dá 3 raminhos, que é a frontal, que não é o nosso objetivo, que vai para a região frontal, vai dar lá a supraorbital, supratroclear. A porção nasociliar, ela manda um raminho que é etimoidal anterior, tem o etimoidal posterior e o etimoidal anterior, que atravessa o osso etimoide e vai lá dentro na cavidade nasal, na parede mais lateral, vai inervar vestíbulo de nariz, essa porção mais de cavidade, depois ela sai de novo aqui entre o osso nasal e cartilagem nasal lateral. Então ela vai sair aí como nasal externa. Então, nervo nasal externo, melhor dizendo aí. Então, ele vem basicamente aí do etimoide anterior e ramo aí seria o naso ciliar. E chega aqui na porção oftálmica. O V2, a outra porçãozinha aí, vai ser o nervo maxilar, que é o V2, então ele já sai aí dando um ramo infraorbital, que vai sair no forame infraorbital, que vai irrigar, que vai inervar, né, melhor dizendo, toda a região inferior de nariz, de base, lateral e dorsal lateral também, mais inferior de nariz. Mais inferior, lateral mais inferior, então fica a porção infraorbital, e mais superior e lateral a porção nasal externa, né? O ramo nervo nasal externo. Então sai de V1 e de V2. Então a gente fecha essa questão da vascularização e inervação da região nasal, que vai nos ajudar bastante então ao próximo passo, que é traçar a zona de segurança. Depois de toda essa contextualização anatômica, vamos conseguir chegar à meta de tratamento do músculo-alvo, que seria então o quê? A atenuação das linhas de coelho ou linhas nasais. Peço o paciente para fazer a expressão, a contração desse músculo. Lembrando que a infiltração ela é superficial, porque os músculos são superficiais, pele extremamente fina, infiltração tangente à pele,
Pode ser tanto intradérmica ou intramuscular, vai depender da técnica utilizada, da segurança do profissional. Bom, então com o quinto lugar, quinto colocado, não menos importante, já que delimitamos, já que encontramos tudo que norteia o alvo de tratamento, iremos traçar então a zona de segurança. Traçando a zona de segurança, iremos evitar as complicações do paciente e assim também distanciar as estruturas que podem levar às complicações, aos erros. Então vamos traçar essa área de segurança. Eu vou delimitar aqui 4 pontos, onde se pode se tratar com mais segurança o paciente, evitando assim complicações. Então, o primeiro ponto é um ponto mais superior, encontrado entre as comissuras mediais palpebrais. Então, seria aqui, anteriormente, lógico, ao músculo prócero. Então, basicamente, aqui na raiz do nariz, entre as comissuras palpebrais mediais. Esse é um ponto mais superior. Um outro ponto é traçado, é encontrado a partir de uma linha feita entre o násio. Násio é a porção encontrada acima da raiz do nariz, é a porção, a sutura, um ponto craniométrico entre o osso nasal e o frontal. Então, faça uma linha do násio até a ponta do nariz. O ponto médio é o próximo ponto. Então, ponto superior entre as comissuras palpebrais mediais e um ponto mais inferior a partir do ponto médio dessa linha, entre o násio e ápice do nariz. Então, mais ou menos aqui, essa linha aqui, ó, esse ponto inferior. Então, ponto superior, ponto inferior. E 2 pontos laterais. Como esses pontos laterais são encontrados? A partir de uma linha imaginária entre a asa do nariz e o násio. Então, essa linha vai tangenciar, vai encontrar, então, aqui com a altura da linha que foi se achada aqui o ponto superior. Então, acaba que eu vou achar uma região meio losangular ou em forma de diamante. Então, eu vou ter um ponto superior, ponto inferior e 2 pontos laterais. Então, aqui é a área de segurança, a região mais dorsal, a região basicamente limitada entre raiz e transição de osso nasal para cartilagem, basicamente está aqui. Como bônus, então, se eu for além dessa área de segurança, o que nós vamos encontrar? Quais as complicações podemos trazer aos pacientes? Vamos lá. Se eu for mais superior em relação a essa zona, essa área de segurança, esse ponto, eu vou pegar o prócero. Não é o meu objetivo. Eu vou trazer um desequilíbrio, uma desarmonização aí quanto ao alinhamento de sobrancelha, por exemplo. Se eu for mais lateral e inferior, eu posso pegar o músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz. Pode gerar uma assimetria de sorriso, uma alteração na funcionalidade da fala, funcionalidade oral, uma pitose, por exemplo, também de lábio superior. Se eu for além da área de segurança, se eu for mais lateral e superior em relação à área de segurança, eu vou pegar o músculo orbicular dos olhos, a porção lacrimal. Vou causar um excesso de lacrimejamento no paciente, alteração aí, porque o músculo não vai conseguir fazer o quê? A compressão do saco lacrimal. Vai gerar um lacrimejamento excessivo, uma epífora. E se eu for, então, mais também lateral e superior, eu posso introduzir esse fármaco para os músculos extraoculares, para o músculo reto medial e reto inferior, podendo causar também as famosas diploplias, alterações da visão dupla. Então, aí encontra-se, então, as alterações se formos além da área de segurança. Então, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje. Curta, compartilhe
e até a próxima!